A paz! Meu nome é Marina, eu atuo como griotes no HC da Unicamp. Hoje eu vou compartilhar com você uma história maravilhosa. A história chama A Luz do Mundo e está neste livro aqui, olha. Esse livro ele foi escrito por Sproul e as ilustrações são de Gerard. A fiel editora trouxe o livro até nós. Vamos à história? Essa história é muito bonita, é muito linda, é uma história maravilhosa. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Está lá em 1 João, no capítulo 1, versículo 5. E é assim que esse livro começa. Então, olha só. Essa história, ela tem início quando Pedrinho está indo dormir e a sua mãe está arrumando ele aqui no quarto. Tá vendo Pedrinho e a mãe dele? Certa noite, numa casa em um bairro tranquilo, um menino se preparava para dormir. O nome dele era Pedro. Sua mãe o colocou na cama e o cobriu com cobertores para que ficasse quentinho e confortável. Depois ajoelhou-se ao lado da cama e orou com ele. Então levantou-se, inclinou-se e beijou a testa do menino. Pedro olhou para ela e disse: Mamãe, por favor, não esqueça de ligar o abajur antes de sair do quarto. Sua mãe sorriu para ele e disse: Não se preocupe, Pedrinho, eu vou ligar o abajur. Não vou deixá-lo no escuro. Então, ela deu um último beijo em Pedrinho e terminou de ajeitá-lo na cama e acendeu o abajur. Quando ela estava quase saindo do quarto, Pedrinho disse: Mamãe, por que é que eu tenho medo do escuro? Ela disse: Essa é uma pergunta difícil de responder, Pedrinho. Acho que vamos ter que guardar essa pergunta para o vovô. Ele virá jantar conosco amanhã. Aí você pode perguntar a ele. Tudo bem, mamãe, disse Pedrinho. Vou esperar até amanhã e perguntar ao vovô sobre isso. Então, no dia seguinte, o vovô chega para jantar. E aqui, olha aqui o vovô encontrando Pedrinho, tá vendo? No dia seguinte, tal como a mãe de Pedrinho havia prometido, o vovô veio para o jantar. Antes de dirigirem-se à mesa, Pedrinho sentou-se no colo do avô e disse: Vovô, posso lhe fazer uma pergunta que está me incomodando muito? O vovô sorriu e disse: Claro, Pedrinho, diga-me, o que você gostaria de saber? Pedrinho disse: Vovô, por que é que eu tenho medo do escuro? E por que tantas pessoas que eu conheço também têm medo do escuro? O vovô olhou para Pedrinho e disse: Essa é uma pergunta muito boa, mas sabe, não é só do escuro que muita gente tem medo. Muitas pessoas também têm medo da luz. Medo da luz? Disse Pedrinho. Por quê? E o vovô disse: Para você entender isso, eu vou ter que começar do início. Na verdade, bem do início. Amanhã eu vou trazer um livro para contar uma história para você. Pedrinho adorava quando o vovô contava-lhe histórias. Assim ele se ajeitou ao lado do vovô e esperou que ele comentasse um pouquinho sobre o livro que ele iria trazer no outro dia para contar para o Pedrinho. Então, o vovô contou uma história que falava sobre o rei, que era a luz, que criou a luz. E esse rei criou os luzeiros e os colocou em um jardim que era muito brilhante. Olha aqui, que lindo, tá vendo? E, olha, aqui estão os luzeiros. Olha quanta luz que tem aqui. Tá vendo quanta luz? Então, essa história vai contar que o Rei da Luz explicou para os luzeiros o que eles tinham que fazer. Mas acontece que os luzeiros resolveram fazer coisas da cabeça deles. E assim desobedeceram o Rei da Luz. E, olha só, foi ficando aqui tudo escuro, tá vendo? Olha.
E os luzeiros ficaram envergonhados. E aí, olha aqui, eles foram seguindo para a floresta. Aqui, olha, tá vendo? Floresta escura. E a luz foi se apagando. E eles então ficaram em um lugar muito escuro. Olha só, tá vendo? Nesse lugar escuro, eles tropeçavam, machucavam o joelho, cotovelo, batiam um no outro. Olha só a escuridão. E o vovô então foi falando pro Pedrinho: amanhã eu vou trazer um livro e vou contar para você direitinho essa história. E quando os luzeiros estavam lá na floresta escura, eles viram uma clareira, tá vendo aqui no meio da floresta? Muito, muito longe, eles começaram a ver alguma luz. E então, alguns resolveram, ficaram com medo e foram mais pro escuro. E uma parte deles resolveu ir lá para ver o que é que estava acontecendo naquele lugar que tinha tanta luz. E então eles foram surpreendidos, eles caminharam dias e dias, quilômetros e quilômetros e chegaram, olha só, chegaram lá e viram um papai luzeiro, uma mamãe luzeira e um bebezinho, olha, tá vendo? Então, eles perguntaram, eles quiseram saber o que era isso. E o luzeiro, o pai, falou então que o rei, criador da luz, tinha mandado o bebezinho, que era filho do rei da luz, para iluminar o mundo. Então, a mamãe luzeira também falou, esse aqui é o rei, criador da luz, que mandou seu filho para iluminar o mundo. Então, esse fato surpreendente, quando aqueles outros que chegaram ali para visitar o bebezinho, para ver o que é que estava acontecendo, olharam para o bebê, eles ficaram resplandecentes. A luz do bebezinho iluminava todos eles e eles também começaram a brilhar. E quando eles voltaram lá para a floresta escura, aqueles que não foram para lá olharam para eles e falaram: nossa, o que aconteceu com vocês? Então, eles perceberam que tinha algo muito diferente, né? E aqueles que tinham tido contato com o bebê iluminado estavam muito iluminados. A luz que vinha deles, olha só, tá vendo? Olha aqui, olha que lindo, tá vendo? E o vovô então falou pro Pedrinho: essa história, Pedrinho, que eu tô te contando, olha aqui, tá lá dentro da casa do Pedrinho, o vovô. Você entendeu, Pedrinho? Nós temos medo do escuro porque fomos criados para viver na luz. Mas um dia, todos nós que amamos esse filho, iremos viver com ele para sempre no céu. Quando formos a morada do filho, que é aquele bebezinho, que agora é a luz do mundo, nunca mais haverá escuridão. Não apenas isso, mas também não existirá mais a lua, nem as estrelas, nem mesmo o sol. Não haverá abajur, nem lâmpadas, nem lanternas, nem velas. Pedrinho ficou intrigado e perguntou: como poderá existir luz sem o sol, ou as lâmpadas, ou velas? Como poderá? Então, aqui, o vovô respondeu: no lugar onde o filho do rei vive, aquele bebezinho, agora a luz que brilha para sempre vem dele mesmo. Ele é a luz no céu. Todos os que entram em sua presença nunca mais estarão na escuridão. Nossa, disse Pedrinho, é maravilhoso pensar sobre isso. E o vovô respondeu: Pedrinho, deixe-me dar uma sugestão. Toda vez que você vir o sol, a lua, as estrelas, ou acender uma vela, ou ligar o seu abajur, lembre-se da história do filho que o Rei da Luz trouxe para iluminar a escuridão deste mundo. E lembre-se que ele nos deu o seu bebê como presente.
Enquanto se lembrar disso, você nunca mais terá que sentir medo do escuro novamente. Não é linda essa história? Sabe quem é aquele bebezinho que depois cresceu, ensinou tanta coisa aqui neste mundo? É Jesus. E o Natal, nós celebramos o nascimento de Jesus, que é a luz do mundo. Não é maravilhosa essa história? Fique bem, fique em paz.